Hoje nós vamos estudar a lição de número 5. Lição de número 5. André é o primeiro seguidor de Jesus, é o tema da nossa lição. E nós vamos aprender um pouco mais sobre a figura do apóstolo André. Não esse apóstolo André que vocês conhecem aqui, mas é um outro apóstolo André. Tá filmando não, né? Meu Deus. Aí complica demais. Vamos ler o texto bíblico básico. Cadê o locutor oficial aí? Locutor oficial da EBD. Vocês definem aí para nós. Vamos ler aí. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 ao versículo 46. Vamos lá. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava. Ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe. E disseram-lhe: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Isso aí. Essa fala de Natanael aí foi... Aliás, a fala de Filipe, né? Foi tema de muitos sermões. Já está achando que vem alguma coisa boa de Nazaré? Vem cá e veja. Então, né? Vamos ler aí o texto áureo. Está aí no telão. Mateus 4:18. Vamos lá? 1, 2, 3, todos nós. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Isso aí. Esse é o nosso texto áureo. Nós vamos estudar aqui esse personagem, como já foi dito, e depois, ao final, nós precisamos compreender algumas coisas, ter alguns objetivos aí em nossa mente desde agora, para que no final a gente possa compreender melhor. Conhecer os principais episódios da vida de André ao longo do ministério terreno de Jesus. Alguns episódios que ele se destacou, que a figura dele estava presente. Depois, entender que tão importante quanto conhecer Jesus é também fazê-lo conhecido. Não é isso aqui, irmãos, é um dos aspectos da nossa chamada como discípulos de Jesus. Só que bem no panorâmico mesmo, bem no simples, bem no raso, o que é ser discípulo? É ser uma cópia mais parecida possível do original. Basicamente é isso aí. Então é a mesma coisa de você pegar um documento seu, você vai colocar numa máquina, né, que faz cópias. Para nós ficamos conhecidos aí como xerox, né? Apesar daquilo ali ser uma fotocópia,
Xerox era o nome da máquina, né? E aí você tira lá mesmo em duas cores, preto e branco, mas tem que ficar mais parecido possível. Se você colocar lá para tirar essa fotocópia e sair um outro documento, não serve. Tem que sair a cópia daquele documento ali, mesmo que seja em duas cores, mas o mais parecido possível. Basicamente, ser discípulo é isso aí, é ser mais parecido possível com Jesus. E à medida que nós nos tornamos parecidos com Jesus, ou seus discípulos, é também um dever nosso gerar novos discípulos. É aquilo que Paulo ensinou para a igreja de Corinto: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que ele estava dizendo? Sejam meus discípulos, façam o máximo possível de coisas parecidas com aquilo que eu tenho feito, porque eu faço aquilo que se parece com Jesus. É basicamente isso aí. Então todos nós temos essa chamada, essa vocação. Nós aceitamos a fé, nós aceitamos Jesus, e nós precisamos levar as pessoas também a terem esse mesmo encontro com Jesus. Por fim, compreender a partir da vida de André que o evangelismo pessoal é possivelmente a técnica mais eficiente para apresentar Jesus ao mundo. O evangelismo pessoal é aquele da conversa próxima, pessoal mesmo, em que você para uma pessoa na rua para entregar um folheto, você bate na porta da casa da pessoa para ler um texto com ela. É esse evangelismo próximo mesmo, corpo a corpo, né? Lá no telão, do ponto de vista biográfico, as Escrituras não oferecem muitos detalhes a respeito da vida pessoal de André. Apesar de serem poucas as informações, temos o suficiente para conhecer o apóstolo. Nisso se destaca a sua compreensão de que havia sido chamado para um ministério diferente do de Pedro. Marcos, o evangelista, registra os nomes dos 4 discípulos pescadores que estavam presentes no dia em que Jesus proferiu o sermão profético no Monte das Oliveiras. E André era um deles. Isso aqui é interessante, essa questão aqui, ó, de ter uma concepção a respeito do ministério. Eu achei muito interessante essa colocação, porque às vezes tem muita gente que acha. Eu tive, por exemplo, uma pessoa que uma vez parou comigo, é um amigo bem próximo, para me dar alguns conselhos. E o conselho dele nesse dia não foi muito legal, porque ele queria que eu me inspirasse no ministério de alguém que eu penso que é totalmente diferente da proposta que Deus tem para mim, daquilo que eu entendo que eu tenho habilidade, porque ministério é basicamente isso aí. Deus vai usar algumas habilidades naturais que nós temos para o exercício da função ministerial. No meu caso, por exemplo, eu não sei cantar. Você acha que Deus vai me usar aqui no Ministério de Louvor? Possivelmente até as cadeiras vão embora, né? Então, algumas habilidades nossas naturais serão usadas por Deus numa vida ministerial. E esse amigo foi me aconselhar. E era uma mudança, assim, totalmente radical, que era a proposta dele para mim. Ele falou: olha, eu não me vejo fazendo isso aí, né? Eu penso que é muito bom, muito interessante, é fundamental nós sabermos onde é que Deus quer nos usar, o que é que Deus tem para mim. E essa fala aí da concepção de André, entender que a chamada dele era diferente, uma área diferente, atuar de uma maneira diferente da do seu irmão Pedro, é assim muito bacana e fala conosco. Todos nós, o certo é, irmãos, que nós precisamos ter essa concepção. Todos nós temos habilidade para alguma coisa. Eu tenho dito que não existe ninguém inútil. Pode existir gente desinteressada, pode existir gente preguiçosa, pode existir gente que não se descobriu ainda. Isso sim. Agora, inútil não. Todos nós somos úteis. Todos nós temos habilidade para alguma coisa. É preciso você se despertar,
é preciso você se descobrir, é preciso sair do comodismo, alguma coisa Deus tem para te usar no reino dele. Isso é fato, certo? E aí nós vemos que o André, entre a lista lá de 12 que Jesus separou para o que é chamado aí na linguagem, né, teológica, do colégio apostólico, o grupo de 12, daqueles 12 mais próximos, não é porque Jesus tinha outros. Quando você vai ver em Lucas 10, Jesus enviando 70, né? Você vai ver lá na frente, tinha 120, mas tinha 12 que eram mais próximos. Agora, dentro desse grupo de 12, tinha também 4 que eram mais próximos, e aí o texto destaca o nome de André. E aí você vai ver outros textos, dos 4 ainda tinham 3. E aí possivelmente tem aí uma ideia que nós vamos ver daqui a pouquinho, em relação a que rumo que tomava o André, possivelmente diante da menção dos 3 então mais próximos. Se eram 4, daqui a pouquinho ficaram 3, o que aconteceu com esse quarto aí então, que era o André? Aí nós temos algumas hipóteses, certo? Na sua revista, no primeiro tópico da lição, o nome André é de origem grega e significa corajoso ou viril. Este aparece por 12 vezes no texto bíblico. E aí nós temos algumas referências aí. A última delas foi no livro de Atos dos Apóstolos. Na maioria dessas citações está associado a Pedro. Quando analisamos as referências bíblicas, parece que André não desfrutava de qualquer tipo de primazia entre os discípulos. O seu irmão, por exemplo, era sempre citado por alguma coisa que ele fazia que era de bom, e também aquilo que de vez em quando ele dava como se diz na linguagem de pescador, uma varada na água. Como de vez em quando ele cometia alguns erros aí, e aí acabava sendo citado. Lá no telão, o primeiro seguidor do Messias era da cidade de Betsaida, na Galileia. Nós falamos um pouquinho no domingo passado sobre a região da Galileia, né? Não vou voltar aqui no tema de novo para a gente seguir para frente. Ele apresentou Pedro, seu irmão, a Jesus, aparecendo na lista dos 12, em 3 dos evangelhos e também no livro do Atos, como já foi citado. André seguiu o padrão daqueles que o mestre convocou para o apostolado. E era não possuir, acho que ficou alguma coisa digitada errada aí, qualquer habilidade pessoal que o referenciasse. Jesus não chamou para o colégio apostólico nenhum artista, nenhum intelectual ou personalidade influente na economia ou na sociedade judaica. Então você percebe que quem apresentou Jesus para Pedro, ou quem apresentou Pedro para Jesus, foi exatamente o André. E aí você percebe aqui que esse aspecto dele, de pegar uma pessoa e levar até Jesus, era algo assim bem particular dele. Perceba que lá na multiplicação dos pães e dos peixes, ele fez a mesma coisa. Foi feita a pergunta, quem tem alguma coisa aí, ele descobre o menino, e o texto diz isso, que ele pega o menino, ao invés de ele só pegar lá os pães e os peixes que o menino carregava, é um menino cuidadoso, de ter levado um lanche para o momento do culto, né? E aí ele pega o menino e leva até Jesus. Então ele tinha esse aspecto aí de pegar a pessoa e conduzir até Jesus. Isso é interessante. Aí retoma aquilo que eu havia dito lá no começo, em relação a gente conduzir as pessoas até Jesus, não é? A menção de que André não seguia, ou melhor, a menção de que o André seguia, né, o padrão daqueles que foram chamados para serem apóstolos, que era alguém normal, comum, pescadores, cobrador de impostos, pessoas normais, simples, não tinha nenhum intelectual, nenhuma
personalidade do seu tempo. Não tinha ninguém que se destacava. Eles passaram a se destacar a partir então da chamada de Jesus na vida deles. Mas até no então, normal. Há quem se arrisque em dizer que se a gente pegasse, pelo que a gente tem, né, da biografia dos 12, se a gente pegasse os discípulos e conduzissem eles a um rigoroso departamento pessoal, né, e passasse lá por alguns testes, só um que talvez seria aprovado. Pela capacidade intelectual dele de apanhar as coisas rapidinho, pela organização dele, pelo temperamento mais sereno, equilibrado, era só o Judas. Se o mais equilibrado fez aquele negócio todo lá no final, agora você imagina o resto. Só que tinha um detalhe. O Judas, apesar dessa hipótese aí de ser um camarada equilibrado, um cara inteligente e por aí vai, ele não era ensinável. É aqui que está o X da questão. Você vê o Pedro, todo rude, a gente percebe nele aí essa questão aí de ser precipitado, mas era ensinável. No reino de Deus é assim. O sujeito pode ser um camarada muito equilibrado, muito inteligente, mas se ele não for ensinável, está complicado. O Augusto Cury fala um negócio interessante em relação ao método que Jesus utilizou e ainda continua valendo para nós, que os seres humanos não são como computadores, que tem um arquivo lá e você aperta uma tecla delete, você apaga o arquivo, né? Tem jeito de deletar até sem passar pela lixeira, você apaga de uma vez que nem jeito de recuperar tem mais, só com um recurso muito mais avançado. E aí você tem um computador, você deleta o arquivo, some com aquilo que você não quer mais, e aí você coloca um outro arquivo no lugar, aquilo que você quer. O ser humano não tem uma tecla de delete, que você apaga a memória dele e pronto. Deus não trabalha com amnésia, gente. Vou fazer o sujeito que tem amnésia nisso aqui, substitui isso de ruim dele, esse ensinamento ruim que ele aprendeu, essa tendência a um tipo de pecado, e vamos colocar o outro cara. Não tem isso. O que Jesus fazia então? Era pegar aquilo de velho, de ruim, que eles haviam aprendido, e agora substituir por um novo conceito, uma nova concepção, um novo aprendizado. É por isso que você vai ver Jesus dizendo algumas vezes: ouviste o que foi dito pelos antigos, não façam isso, façam esticar. Ou seja, pegar aquilo que eles haviam aprendido de maneira equivocada, de maneira errada, e agora ensinar de maneira certa. Então, o discipulado, guarde isso. Se tiver para anotar aí, anota. O discipulado consiste em aprender quando necessário e desaprender também quando necessário. Tem coisa que a gente precisa abrir mão. Desaprender aquilo que você aprendeu errado para aprender diferente. Então, os discípulos tinham isso aí. Eram pessoas comuns, pessoas simples, sem muita habilidade, que se destacava, mas Jesus, então, escolheu esses homens para trabalhar com eles, marcaram os seus dias, influenciou o seu tempo, e aquilo que eles fizeram perdurou e tem perdurado esse tempo todo. Olha que coisa fenomenal. E olha, não foi muito tempo não, viu, gente? Apenas cerca de 3 anos. 3 aninhos eles tiveram para aprender com Jesus tudo que Jesus ensinou. E aí arrebentaram, não é verdade? Então tá aí, ó. A questão toda de ser discípulo é ser ensinável, certo? Olha para a sua revista no... Vou dar um saltozinho aqui. Para o 1.2. Jesus, no Sermão da Montanha, disse que aquele que o busca, encontra. Mateus 7:8. André procurava o Messias. Fato que se evidencia na sua predisposição
que o apóstolo demonstrou em ouvir João Batista e na expressão que ele utilizou ao ouvir a declaração do profeta: encontramos o Messias. Isso aqui não era comum, de procurar o Messias. Você percebe que tinha nele esse aspecto aí espiritual já entranhado. Ele se dispôs em ouvir João Batista. O texto diz que ele procurava pelo Messias. Perceba que a disposição dele pelas coisas espirituais, muito diferente até dos sacerdotes e escribas, que Herodes mandou chamar para tomar informação a respeito do nascimento do rei dos judeus. Você percebe que os sacerdotes e os escribas deram as informações a respeito do rei dos judeus, falaram tudinho dele, onde ele deveria nascer, deu detalhes, só que você não vai ver eles darem um passo sequer em direção aonde estava o menino. Ou seja, tinham informações, mas não tinham interesse. E aí você percebe que o André, ele tinha esse interesse, tanto é que ele buscava, ele já imaginava, olha, vamos ver se a gente encontra. Essa, na verdade, irmãos, era a esperança do povo judeu, aliás, ainda é a vinda do Messias. Só que eles tiveram aí, no sentido geral da nação, eles tiveram aí um problema, era um problema sério. O Messias veio e, como nação, eles não receberam. Tanto é que usaram da mão dos romanos para matá-lo. Então, esse aspecto aí de procurar pelo Messias, eles ainda têm. O problema é que o Messias veio e eles não perceberam. Está o X da questão. Muitas coisas a gente precisa estar atento e estar perceptível aos detalhes daquilo que Deus quer nos mostrar, para a oportunidade de não passar desapercebido aquilo que Deus está dando para nós. Às vezes nós perdemos essas oportunidades também, sabia? A gente fica desatento, não percebe direito. Então o André estava procurando pelo Messias. É um dos aspectos aí que nós precisamos guardar da sua biografia, digamos assim. Ver o que tem depois ali. Dê um saltozinho, só no salto, para o 1.4 da sua lição. Nós já falamos aí a respeito do encontro. Lucas revela que após a ressurreição de Jesus, André continuou firme em seu propósito de seguir a Cristo. Seu nome é citado pela última vez no livro de Atos, quando esteve no cenáculo orando e aguardando a descida do Espírito Santo. Perceba que, diferente de alguns, e nisso aqui estava incluso o próprio irmão de André. E depois que Jesus morreu, eles retomaram as atividades. Vamos voltar a pescar. Fazer o quê? O mestre partiu dessa. Mas você percebe que o rapaz, André, ele continuou firme no propósito. Irmão, seguir a Jesus quando tudo está bem, quando você está sentindo Deus, quando você está vendo Deus, quando tudo parece favorável, é muito mais fácil. Agora, existem momentos da nossa vida que a nossa fé é testada, é provada. E esse rapaz dá para nós um exemplo de perseverança, de continuar no propósito, de continuar alinhado mesmo quando a gente não está vendo, quando a gente não está sentindo. É nisso aqui que consiste um dos grandes segredos da fé, porque tem dias que é assim. Tem dias que você ora e não sente a presença de Deus. Nós pentecostais temos muito essa questão do sentir, do sentir, do ver, do arrepiar e por aí vai, mas tem dia que as coisas não vão acontecer assim. E quando isso acontecer desse jeito,
de não sentir, de não ver, de não ouvir. O segredo é continuar caminhando. Você acha que Deus falava com Abraão todo dia? A impressão que a gente tem, quando a gente lê a história assim, mais superficial, é que Abraão falava com Deus todo dia e Deus falava com ele, Deus manifestava todo dia. Em alguns momentos específicos que Deus se manifestou para falar com ele. 4, 5 vezes, 6 vezes, por aí. Poucas vezes. E Deus realmente manifestou e deu para ele um direcionamento disso aqui, ó. Mas em algum momento ele não ouvia. O segredo é isso aí. Permanecer firme no propósito mesmo quando alguma coisa está diferente daquilo que você imagina. Diferente dos demais discípulos, de alguns dos demais, né? André continuou firme no propósito de seguir a Jesus, mesmo quando alguns recuaram nisso. Lá no telão, alguns questionamentos são levantados acerca... acho que eu passei um a mais aí. É isso aqui. Geralmente o apóstolo André é mencionado entre os 4 primeiros discípulos. Entretanto, em algumas ocasiões ele não é citado. Lembra que eu falei isso lá no começo? Sendo que ele não é citado na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração de Jesus e na oração de Jesus no Getsêmani. Então lembra que eu falei lá no começo? Que ele, em algumas passagens ele é citado entre os 4 mais próximos, mas daqui a pouquinho, em momentos importantes, como por exemplo aqui, esse momento da oração no Getsêmani, é um momento de grande importância no ministério de Jesus, e também na transfiguração, que é também um dos grandes momentos. Outros foram importantes, mas diante desses dois aqui, por exemplo, o da ressurreição da filha de Lázaro, eu vejo que é menos importante do que esses dois aqui. E o André não estava. O que é que aconteceu? Algumas hipóteses, porque nós não temos um relato bíblico do que aconteceu. Alguns questionamentos são levantados acerca de tais ausências. Há quem defenda que ele seria mais jovem do que o irmão Pedro e os 2 filhos de Zebedeu aqui, que é o João e o Tiago, sendo então preterido nessas ocasiões, né? Aquele negócio, vamos levar o mais velho aqui, deixa o mais novo aí, por aí. Seria mais ou menos essa ideia. Ou então, outros argumentam que André possa ter sido designado por Jesus como um líder do restante dos 12. Então ele carregava os 3, o Pedro, o João e o Tiago, deixava os demais, falava, o André vai ser líder de vocês aí. Tudo isso aqui, gente, são hipóteses levantadas que nos levam a imaginar. Então, repetindo aí mais rapidinho, ou ele era novo demais e a turma, vamos deixar ele aqui, ou então ele foi nomeado líder aí dos demais, do restante, certo? Se for essa hipótese aqui, o certo é que uma coisa aqui é totalmente contrária da outra, né? Bem diametral, né? Sendo preterido porque é novo e sendo líder dos outros. Então tem que ver aqui o que é. Mas, vamos dizer assim, mais tranquilo para a gente entender. São hipóteses, certo? No dúvidas, perguntas, acréscimos, tirar? Pode ser o caso aí. No segundo tópico, então, da lição, olha na sua revista. Durante os 3 anos do ministério terreno de Jesus, aparentemente não houve qualquer oportunidade para que André se destacasse como um líder ou como alguém que pudesse ser lembrado por seus feitos. Talvez o único episódio favorável a essa condição tenha sido quando ele procurou seu irmão para dizer que havia encontrado o Messias. Aí esse ponto que o autor coloca aqui na lição difere bastante disso aqui que eu encontrei alguém dizendo em algum livro desse por aí, certo? Então, se o autor da revista coloca alguma coisa bem ao contrário daqui. Tudo isso, gente, tanto esse que o autor coloca na lição quanto esse que eu coloquei ali, são hipóteses, que alguns vão juntando escritos antigos, vão juntando histórias antigas e tal, e são levantadas essas hipóteses. Alguns personagens
né, como é o caso do André aqui, nós não temos uma riqueza de detalhes como se tem de tantos outros, né? Então aí fica aí, em alguns pontos que se destacam, eu particularmente, eu até comentei com a Jaqueline aqui, acho que foi na sexta-feira, na igreja, eu particularmente, se eu fosse escrever essa revista, eu não colocaria o André como um personagem dessa lição de heróis do Novo Testamento, pela escassez de informações que nós temos, né? Nós temos poucas informações. Mas o que temos, como eu disse lá no final, dá para a gente perceber que era uma pessoa que foi perseverante, e esse é um destaque aí que realmente a gente precisa saber de alguém e ter esse exemplo, certo? Algumas tradições cristãs afirmam que o apóstolo André pregou em Cíntia e partia regiões próximas ao Mar Negro. Devido a tais tradições, que recuam até Orígenes, ou seja, lá nos pais da igreja mesmo, né? Isso aqui não é coisa nova, isso aqui é tradição que remonta lá nos pais da igreja. O apóstolo André tem sido fortemente ligado à igreja russa. Isso aqui também é importante. Então, nós não temos base bíblica, o que nós temos aqui é tradição da história, de que ele teria pregado, olha, na região aqui do Mar Negro, ter tido influência na igreja russa, né? Influência do mesmo jeito que a gente vê, por exemplo, o apóstolo Pedro, com influência entre os gentios e igrejas como, por exemplo, a de Roma, o André teria tido na Rússia. Também se afirma que o apóstolo André teria exercido seu ministério durante um tempo em algumas regiões da Ásia Menor. E aí a gente volta então, quem é que teve uma grande influência lá nas igrejas da Ásia Menor? Exatamente o João. Grande influência. Tanto é que você vai ver lá no Apocalipse a escrita para 7 igrejas da região, né? Então, olha, importante, regiões do Mar Negro, região da Rússia e também da Ásia Menor, certo? Então, a influência dele de ter fundado igrejas, de ter trabalhado para o crescimento do reino de Deus nessas regiões, certo, irmãos? O que aconteceu? Vamos lembrar aqui, porque aí você vê os discípulos todos lá em Jerusalém, tranquilinho, cheio do poder de Deus, como diz Atos 2, né? E aí que de repente cada um parte para um lado, chegando nessa hipótese do André sair cá na Rússia, exatamente a perseguição que aconteceu lá, e a turma, cada um se espirrou, né? E aí é um missionário em cada lugar sendo espalhado. Olha a ferramenta que foi utilizada. É por isso que você vai ver essa turma toda espalhada desse jeito. Tiveram alguns contratempos lá na igreja primitiva? Tiveram. Paulo e Pedro, por exemplo, tiveram alguns, né, alguns embates sérios. Nós vamos estudar ainda mais para frente, lá na lição 9, sobre o Barnabé, que eram parceiros dessa questão ministerial de missões, né, fazer viagens missionárias junto. De repente tiveram um embate. Tiveram embates? Sim, mas a principal razão de terem espalhado para essas regiões foram exatamente as perseguições, os embates de perseguição do Império Romano contra a igreja primitiva. E até há quem diga que isso aí foi algo que o próprio Deus utilizou para fazer a turma espalhar. Porque é tão bom ficar pertinho, não é, gente? O ser humano tem esse aspecto de querer ficar perto, ficar junto demais. Lembra lá da Torre de Babel? Deus falou que era para crescer, multiplicar, encher a terra, mas vamos fazer aqui um prédio aqui, ó. Eu queria receber só o condomínio. Só dele, no final do mês ia ser bom, né? Mas Deus falou, não, vamos resolver esse negócio rapidinho aqui. Arrumou uma confusão por meio deles e tiveram que se espalhar. Passa o microfone para o propedeuta aí. Foi só um comentário pequenininho aqui. Eu já ouvi dizer o seguinte, que quando Deus quer que um trabalho cresça, que uma obra cresça, é só prender os pastores. Tinha que ser logo pastor? Ué.
Deus, pastor, meu Deus do céu, você apertou nós demais agora, hein, Ezequias? Sangue e fogo. Vamos lá, mas é isso mesmo. Nesse aspecto aí, eu vou só citar no 2.1, o autor faz essa abordagem exatamente da questão do André ter apresentado Pedro a Jesus, e aí ele faz uma colocação assim bem interessante, que é essa questão aí do Pedro ter sido chamado e pregado entre os gentios. Olha a corrente, olha a sequência, a engrenagem. É o André que apresenta o Pedro para Jesus, é o Pedro que se converte, e é o Pedro, então, que prega o evangelho entre os gentios. Olha que ferramenta seguinte, ferramenta sequencial. Não é uma coisa bacana? Quando a gente percebe que alguém foi convertido, né? Eu já ganhei algumas pessoas para Jesus, e você percebe lá na frente a pessoa trabalhando para o reino de Deus, envolvida mesmo. Isso é fantástico, isso é bacana demais. O autor cita exatamente essa questão aí, e ele faz assim uma imaginação. É lógico que Deus tem as suas ferramentas, como teve essa aqui. Se não tivessem atendido, Deus usaria outras pessoas. Mas, digamos aí que nós só conhecemos a Jesus através aí de um passo que André teve, que foi de apresentar o Pedro, e o Pedro então foi um instrumento para pregar o evangelho entre os gentios, e essa mensagem chegou até nós. Uma ferramenta, digamos então que somos frutos da conversão do André, que converteu o Pedro e que converteu muitos gentios, né? A gente usa essa linguagem aqui de gentil, todo mundo sabe o que é, não sabe? Tem alguém que não sabe? Tá bom, bora. No 2.2, André levou um jovem a Cristo. Jesus perguntou quantos pães os discípulos tinham para distribuir entre os 5.000 homens famintos presentes naquele lugar. Aí tem as referências de Marcos e Mateus. Mesmo sem saber exatamente o que o mestre faria com aquela informação, o irmão de Pedro, então, o André, procurou a resposta. André não só respondeu a pergunta, como levou também o rapaz até Jesus, até ele, crendo então que algo seria feito. Eu achei que tinha um slide aqui sobre o menino. Aí nós temos aqui uma figura, dos discípulos carregando cestos de peixe que sobraram então. E aí nós temos essa citação do autor da revista, como eu já disse lá no começo, de ter levado o rapaz até Jesus, para que Jesus então fizesse alguma coisa. Perceba que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, conforme a citação de Mateus e de Marcos. E aí Jesus faz a pergunta: alguém aí tem alguma coisa? Quem tem alguma coisa? E de repente, André vem trazendo um rapaz, carregando pães e peixes, era um lanche dele. Perceba aqui que, mesmo sem, como o autor diz, sem saber o que Jesus faria, ele trouxe. É Jesus que está perguntando. Ele não perguntou por quantidade, ele perguntou se tinha alguma coisa. Esse aspecto do milagre que Jesus operou, gente, isso aqui é fundamental para nós entendermos. E talvez seja a resposta de Deus para a sua vida aqui nessa manhã. Perceba que Jesus multiplicou daquilo que tinha entre o povo. Jesus não inventou uma coisa nova. Jesus não fez de novo cair maná, cair água, cair mais não sei o quê, nada disso. Jesus transformou, multiplicou daquilo que o povo tinha. É daquele pouco mesmo que você tem lá que Deus vai fazer um milagre acontecer na sua casa. Fazer acontecer na sua vida, é desse pouco. E o André, mesmo sem saber do que Jesus iria fazer com isso, olha, o que é aqui? 5 pães e 2 peixinhos para
uma multidão dessa? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos colocar mais um por um. 5.000 homens, 5.000 mulheres, 5.000 crianças. E com certeza a conta aqui está errada. A conta que eu estou fazendo está errada. 5.000 homens, ter mais 5.000 mulheres, normalmente tem mais mulher. Para os judeus, normalmente tem mais que uma criança, mas vamos fazer um por um. Por baixo, então, 15.000 pessoas. E aí, traz o André, então, um rapaz, carregando um lanche. Um rapaz prevenido que, imaginando que Jesus poderia estender um pouco mais no sermão, como aconteceu, e ele vem trazendo o lanche dele, então. E Jesus operou um milagre. O André trouxe esse rapaz sem saber do que queria fazer. É importante, irmãos, sem saber do que Jesus vai fazer, apresente a ele. Apresente a ele o pouco que você tem. Apresente a ele alguém, sem mesmo ter consciência do que Jesus vai fazer, sem ele ter dito a você o que ele vai fazer. Apresente. Deixa o resto com ele. Deixa ele lidar com o resto da situação. É ele quem faz a coisa acontecer. Amém? Uma outra coisa, dentro desse aspecto de levar alguém a Jesus, no 2.3, terceiro subtópico aí, ele levou também mais alguém. A terceira e última narrativa que concede destaque à pessoa de André descreve o momento em que alguns gregos manifestaram o desejo de ver a Jesus após a sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém. Tudo indica que André acreditava que a salvação rejeitada por muitos judeus já tinham sido dada aos gentios, pois mais uma vez ele levou os homens até Jesus. Se essa hipótese de que ele havia tido essa compreensão de que a salvação rejeitada pelos judeus já tinha sido repartida aos gentios, se realmente ele pensava assim, e aí esse episódio dos gregos aqui leva-nos a entender isso mesmo, a gente percebe que ele era um camarada à frente do seu tempo, à frente da religiosidade dos seus patriotas. Porque o judeu, na concepção do judeu, era só eles. Eles eram o povo escolhido, o povo santo, o povo já salvo, o resto não, é tudo perdido. E aí nessa concepção de que ele entende que os judeus rejeitaram, porque ele começava a perceber que na grande maioria as pessoas não estavam nem aí para Jesus. E essa concepção então dele, de que uma vez que o povo judeu rejeitou a Jesus, a salvação agora estava também sendo compartilhada com os gentios, era algo realmente de um visionário espiritual. É não querer apenas para si. Essa é uma coisa também, irmãos, que Jesus quer que nós entendamos. Às vezes, a gente tem muito esse negócio aí de achar que tem um grupo seleto, não vou entrar aqui para o lado do calvinismo, não, pode ficar tranquilo. Tem um grupo seleto de que o sujeito já tem um padrão certo para ele ser salvo. E aí a gente começa a imaginar que o sujeito que está aprofundado realmente no pecado, um assassino, um estuprador, vou usar uma palavra que a gente tem ouvido ela muito, né? Embora a aplicação esteja um pouco distorcida, mas a gente acha que um genocida, por exemplo, não tem condição. Irmãos, nós não somos donos da salvação. Jesus, ele salva todo aquele que o confessa como Senhor e Salvador. À medida que ele confessa como Senhor e Salvador, significa que ele está arrependido dos seus pecados. O judeu tinha muito essa questão aí de serem eles. E agora, olha que contradição terrível. Eles entendiam que as questões espirituais, eles eram a fonte, eles eram os escolhidos, mas, em contrapartida, Deus enviou o Messias nasceu e eles não conseguiram entender.
não conseguiram captar a ideia. Aí nisso aqui a gente fica naquela, né? E se o povo judeu tivesse reconhecido a Jesus, o que seria de nós? Irmãos, no Antigo Testamento, a salvação, ela consistia na observação da lei. A salvação consistia em observar aquilo que Deus havia instituído como lei. O povo do Antigo Testamento era salvo na observação dessa lei e na esperança de que o Redentor viria. Todo aquele estrangeiro que queria se tornar também povo de Deus, o que ele precisava fazer era entrar também na mesma observação das leis. Aí muita gente pergunta, se o povo de Israel tivesse reconhecido a Jesus, o que seria de nós? A ferramenta seria a mesma. Jesus do mesmo jeito. Deus em alguma coisa ele iria fazer para que a salvação também fosse repartida a nós, tivéssemos a oportunidade de nos tornar povo de Deus, assim como as pessoas no Antigo Testamento também. Lembra, por exemplo, da Raabe? Ela reconheceu. Foi feita também parte do povo de Deus. Certo? Amém? A importância de fazer Cristo conhecido. Me forma a hora aí, filho. 10. Ok. A importância de fazer Cristo conhecido. Na sua revista, que é o 2.4, falar sobre a expansão do Evangelho aos confins da terra é o mesmo que tratar da inclusão dos gentios pela grande comissão, sendo esse o derradeiro desafio posto diante dos apóstolos. Para que o Evangelho se expandisse até os gentios, os seguidores de Jesus teriam de superar séculos de segregação e preconceito de natureza cultural, religiosa e racial, derrubando assim os muros de separação estabelecidos por séculos entre judeus e não judeus. É exatamente isso aqui que eu estou falando, de conduzir a salvação aos gentios. A gente percebe que o Pedro foi usado por Deus nisso, de pregar aos gentios, né? De romper com essa tradição cultural, não só cultural, mas como também religiosa, racial. E todo esse problema aqui, o judeu lá antes, né, do cativeiro, eles já tinham essa certa vaidade de terem sido feito povo de Deus. Só que com o cativeiro, né, com o que aconteceu lá, principalmente no Reino do Norte, e aí envolvido, antes, né, do cativeiro, envolvido com a questão da separação do reino, né, Reino do Sul, Reino do Norte, e depois isso se torna mais aguçado ainda no cativeiro, né, quando o Reino do Norte teve aquela mistura toda, aí isso realmente se aguçou de maneira assustadora, e isso atravessou os tempos, né, e toda essa questão cultural, religiosa, racial, era mesmo um muro para eles nas questões espirituais. Então, quando você vê o Pedro sair e pregar para os gentios, né, o André apresentar os gregos para Jesus, isso aqui realmente era um grande feito, um grande acontecimento. Essas barreiras, irmãos, elas precisam realmente ser quebradas. A gente tem muitas vezes também algumas barreiras em nós que a gente precisa quebrar, alguns preconceitos. Por exemplo, eu vou te dar aqui um exemplo. A gente precisa, eu sei, antes de te dar o exemplo, eu vou dizer primeiro que a gente precisa ser prudente. Até para pregar o Evangelho, a gente precisa ser inteligente. Mas o que você acha que vão comentar ao meu respeito amanhã, por exemplo, se alguém me vê aqui na praça, aqui em qualquer lugar, sentado ali no jardim, conversando com uma prostituta? O que você acha que vai rolar do meu nome aí amanhã na cidade? Entendeu? Então percebe, o meu assunto com ela lá pode não ser prostituição.
eu posso estar evangelizando ela. Mas o preconceito, o limite, a barreira é tão grande nesse aspecto que o comentário vai ser esse, né? Qual que é a prudência que eu posso usar com isso aí? Eu levar mais alguém comigo. De preferência, nesse caso, então, eu levar a minha esposa. Aí eu duvido que alguém vai falar. Se eu levar a minha esposa lá e estiver conversando lá, aí vai ser mais difícil alguém falar, né? Por isso que eu estou dizendo da questão da prudência. Até para fazer algumas coisas, a gente precisa ser prudente, exatamente por causa dessas barreiras que existem, né? E aí existe mais, outras coisas, né? Eu vou complicar mais um pouquinho ainda. Aí, nesse caso, eu posso até levar minha esposa, que talvez o comentário também vai ser maldoso do mesmo jeito. Vamos supor que eu apareço aí num ponto de venda de droga. Eu e minha esposa lá, para evangelizar a turma que está lá. Possivelmente alguém vai dizer, o Adilson Cunha, mas a Bianca está fumando maconha. Nós vimos lá na boca. É ou não é? Percebe que existe essa barreira muito grande e que isso precisa ser quebrada. Estou te dando esse exemplo aqui para você sentir um pouquinho do que era esse aspecto da questão cultural dos judeus em relação a pregar o evangelho para outros povos. Existia mesmo um preconceito. Você quer ver o preconceito? João 4. Jesus, cansado da viagem, ao invés de procurar um lugar para descansar, ele sentou à beira do poço de Jacó. Ficou ali. Depois chegou uma mulher. A mulher era samaritana. Jesus foi quem quebrou o silêncio e pediu para ela: você pode me dar água para beber? Olha a resposta da mulher. O preconceito era de lá para cá e o sentimento de inferioridade também daqui para lá. A mulher fala para Jesus assim: peraí, o senhor me pedindo água? O senhor judeu me pedindo água? Para mim, que sou uma mulher samaritana? Peraí, tem um negócio errado nisso aqui, ué. Olha a barreira nítida, essa barreira assim, ó, de milênios, né? Então essas barreiras precisam ser quebradas para que se leve alguém a Jesus, para que faça Jesus conhecido, certo? Segundo, vou pedir o locutor para ler. Cadê o locutor? Lê para nós aí, o locutor do dia. O apóstolo André teria sofrido martírio em Acaia, após ter evangelizado a esposa do procônsul local, sendo crucificado em um tipo de cruz chamada crux decussata, que trata-se de uma cruz em forma de X, popularmente conhecida por conta dessa tradição como Cruz de Santo André. Isso aí. Não sei se a luz pode estar atrapalhando um pouquinho, mas você vê aqui uma pintura, né? Pintura aqui mostrando exatamente essa crucificação aí em forma de X, né? Que ficou conhecida aí como a Cruz de Santo André. Algumas coisas da construção da Igreja Católica, eles utilizam muito essa cruz de Santo André. Usam muito lá em janela, por exemplo. Né? Eu vi, tem umas arquiteturas antigas que eles utilizam muito esse formato assim, certo? Então a tradição é essa aí, que ele teria evangelizado a esposa de um líder local e capturado então e morto em uma cruz em forma de X, certo? Falei no domingo passado aqui, a tradição acredita que o único que não teria sofrido martírio era o João. Então, isso aí inclui até o André também nessa, em cruz, sendo morto também, certo? Ok? No terceiro tópico da lição, o autor cita aí alguns exemplos de pessoas que foram conduzidas a Jesus por outras, né, e se destacaram, e eu achei interessante aí a história do rapaz, né, que foi conduzido por um fazendeiro, um agricultor,
na carroceria de um caminhão, levou uma turma de gente, e aí, entre esses do caminhão, um convertido, estava uma pessoa que marcou, que talvez seja aí o maior pregador do século XX, que é exatamente o Billy Graham. Então a gente conhece o Billy Graham, mas não conhece o Albert, que foi o agricultor que conduziu o Billy Graham para ouvir a mensagem. É aquilo que eu falei lá, de que alguém ganha uma pessoa para Jesus e a pessoa logo se destaca, e isso assim é muito legal, é ver os frutos sendo produzidos, né? Isso aí é muito bacana. Lá na conclusão, na sua revista, ao fim de mais um estudo, devemos uma vez mais lembrar-nos daqueles que se esforçam para ajudar a construir o reino de Deus aqui na terra. E mais que isso, precisamos seguir os seus exemplos. O último parágrafo: o objetivo da evangelização não é fazer com que as pessoas mudem de religião, nem tampouco fazer com que elas frequentem templos, ou ainda fazer com que os cristãos recebam reconhecimento na terra por suas obras. Evangelizar é, portanto, noticiar ao mundo que Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Certo? Então, irmãos, é isso aí. É construir o reino de Deus, fazer o reino de Deus avançar. A obra de Deus aqui na terra, ela é feita por nós. O reino de Deus aqui é feito por nós. É nós que precisamos sair do nosso comodismo e nos envolver, nos comprometer mesmo, fazer a obra de Deus. Para fechar mesmo aqui, fazer a obra de Deus não significa que é só com um microfone na mão aqui na frente. Isso aqui parece que dá choque. E algumas pessoas já deram, né? Né, Mical? Mas nem sempre fazer a obra de Deus não significa que é com o microfone nas mãos. Tem gente que se pegar esse microfone aqui não consegue mais nada. Apesar que até para a gente estar acostumado, a barriga dói, a perna treme do mesmo jeito. Isso aí não acaba não. Fazer a obra de Deus, existem muitas coisas que nós podemos nos envolver. Certo? O que é que você está fazendo? Salvo, satisfeito e sossegado? 3S, tranquilo, de boa? Existe alguém na sua casa, na sua família, perto de você, que trabalha com você, que estuda com você, precisando ouvir falar de Jesus. E você é esse instrumento que Deus vai usar para alcançar essas pessoas. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nós te damos graças, te louvamos, ó Deus, por esse momento. Pedimos a Ti, Senhor, que continue conosco, despertando-nos, ó Deus, assim como o Senhor despertou o apóstolo André para conduzir pessoas até os Teus pés. Nos ajude, Senhor, de uma maneira poderosa. E venhamos, Senhor, também, como ele, compreender a dimensão daquilo que o Senhor quer nos usar, a área que o Senhor quer nos usar. Despertar-nos, ó Deus, para algo que o Senhor quer nos usar, para aquilo que nós temos habilidade. Nos faça, Senhor, conhecer a nós mesmos e saber em que o Senhor quer que sejamos frutíferos. Seja conosco, Senhor. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém.